De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. A igreja. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam junto com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Vamos orar mais uma vez, assentados como os irmãos estão. Vamos pedir ao Senhor Deus que nos ajude a compreender com clareza a sua palavra nesta noite. Pai, nós acabamos de ler, ó Deus, mais uma história que envolve o teu Filho, nosso Redentor amado, Cristo Jesus. E ajuda-nos, ó Deus, a compreender, ó Deus, a beleza dessa narrativa, a grandeza desse ensino, para que nós sejamos edificados, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a aquietar o nosso coração, a termos toda a atenção devida à Tua palavra, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. A vida e o ministério de Jesus é marcado por diversos encontros. No texto que nós acabamos de ler, um dos encontros mais marcantes que Jesus teve no seu ministério foi com esse personagem chamado Levi. Na mensagem de hoje, nós queremos destacar 3 verdades à luz desse texto. Nós queremos refletir sobre o aspecto de Jesus atrair a multidão ou as multidões em todo o seu ministério, como foi lido anteriormente pelo presbítero Belarmino, em Marcos capítulo 2, Jesus atraiu uma multidão a Cafarnaum e agora, à beira do mar da Galileia, mais uma vez Jesus atrai uma grande multidão. Segundo ponto que nós queremos refletir com a igreja nessa noite é que Jesus, junto com essa multidão, atrai também oposição. Jesus também atrai pessoas que o perseguiam. Jesus atrai oposições ao seu ministério. E por último, o mais surpreendente, que eu gostaria de depois destacar e chamar a atenção da igreja nessa noite, é o fato de Jesus escolher o mais odiado dos pecadores. Jesus, ele atrai para si e ele chama para si o mais odiado dos pecadores. Que Deus nos abençoe então ao estudarmos a sua palavra. Vamos então refletir sobre esse primeiro ponto, que Jesus atrai uma multidão para si. Vejam vocês o versículo de número 13, que diz o seguinte: de novo saiu Jesus para junto do mar. Os irmãos vão de se lembrar que Jesus escolheu a região da Galileia como centro estratégico do seu ministério. A principal cidade onde Jesus exerceu seu ministério foi a cidade de Cafarnaum, mas Jesus percorreu uma pequena distância na região da Galileia e boa parte, os principais ensinos de Jesus, foi ministrado no mar da Galileia ou próximo a esta região. E o texto diz: e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Haviam 2 tipos de pessoas que iam ao encontro de Jesus. Haviam aqueles que queriam aprender de Jesus, queriam ouvir os seus ensinamentos, mas também haviam aqueles que iam ao encontro de Jesus atrás de um milagre, atrás de uma bênção, atrás de uma cura divina, ou até mesmo alguns iam ao encontro de Jesus procurando a libertação de espíritos demoníacos. Nesse caso em especial, essa multidão que foi ao encontro de Cristo Jesus queria ouvir a sua voz, queria ouvir os seus ensinos. E eu confesso à igreja que ao preparar essa mensagem, eu fiquei pensando como deveria ser maravilhoso ouvir o ensino de Jesus. Como deveria ser maravilhoso ouvir um sermão pregado por Cristo Jesus. Eu fico pensando no olhar de Cristo, na manifestação da sua graça, no cuidado que ele desprendia
às pessoas a forma maravilhosa como Cristo Jesus ele ensinava. E a pergunta que provavelmente você já fez e que eu gostaria que nós pudéssemos refletir nessa noite é a seguinte: o que fazia Jesus atrair tantas pessoas? Porque por onde Jesus passava, ele arrastava as multidões. E eu creio aqui que eu preciso relembrar aos amados irmãos algumas informações que são importantes. Primeiro, Jesus ele não era rico. Ele não era de uma família nobre. Jesus ele não havia tido uma fama que o antecedia antes do início do seu ministério. Provavelmente Jesus também não era um galã de Hollywood, como nós estamos acostumados a ver em nossas telas. Mas mesmo não tendo nascido num berço nobre, mesmo não tendo tido uma fama que o antecedia, o importante é nós destacarmos, à luz desse texto, da experiência de nosso Redentor, que por onde ele passava, Jesus atraía uma grande multidão. E eu creio que 3 são os fatores decisivos que faziam com que Jesus atraísse uma grande multidão em torno de si. Primeiro, eu creio que Jesus atraía uma grande multidão por causa da sua personalidade, do seu olhar, da sua empatia. Jesus ele era simpático. Jesus ele era atencioso. Jesus verdadeiramente ele se preocupava com as pessoas. Jesus ele era simpático com as crianças. As crianças queriam ir ao encontro de Jesus. As pessoas desprezadas pela própria sociedade, elas iam ao encontro de Jesus. Jesus dava atenção a todos. Jesus ele falava com os ricos, Jesus ele falava com os pobres, Jesus falava com os desprezados, o seu olhar de graça, a sua manifestação de bondade cercava a todos. Jesus dava atenção a todos. Então, em primeiro lugar, eu creio que Jesus ele arrastava uma grande multidão por causa da sua personalidade. Em segundo lugar, Jesus ele também arrastava uma grande multidão por causa da forma maravilhosa como ele ensinava. A forma como Cristo ensinava era totalmente diferente da forma como os religiosos do seu tempo ensinavam. Jesus era um mestre prático. Jesus ensinava a partir da experiência das pessoas. Por exemplo, Jesus ele usou de um recurso chamado parábolas. E o que eram as parábolas? Eram histórias do cotidiano das pessoas. Histórias do dia a dia, história que as pessoas estavam acostumadas a ouvir, e a partir da história dessas pessoas, Jesus ensinava as verdades do reino do céu, como por exemplo, Jesus ensinou porque algumas pessoas não criam na mensagem que ele pregava, a partir da parábola do semeador. Jesus ensinou os seus discípulos a se prepararem para o seu retorno à luz da experiência de um casamento. Então, à luz das experiências do dia a dia, Jesus estabelecia um link de conexão com as verdades do reino celestial e a forma como Jesus ensinava, uma forma clara, uma forma simples, uma forma objetiva, era atraente e fazia com que as multidões fossem ao seu encontro. E o terceiro aspecto que eu creio que talvez o mais relevante e o que mais destacava Jesus como mestre por excelência, era a coerência entre o ensino de Jesus e a sua prática e a sua vida. No texto que nós acabamos de ler aqui, nós observamos que Jesus ele ensina algo muito precioso, que ele não veio chamar os sãos, porque os sãos, os justos, não precisam de médico, mas ele veio chamar os doentes. E Jesus mostra isso de uma forma muito prática, chamando Levi, que como nós veremos mais à frente, provavelmente era o mais odiado de todos os pecadores. Então, havia uma coerência muito grande entre o ensino e a prática. Jesus falava de compaixão e ele tinha compaixão. Jesus falava de misericórdia e ele manifestava misericórdia. A segunda parte que nós podemos destacar da lição que nós pretendemos externar à igreja nessa noite
é que Jesus não apenas atraía pessoas que iam ao seu encontro para aprender dele, ou atrás de alguma cura divina, mas Jesus também atraía a oposição. Jesus atraía inimigos. Jesus atraía inimigos. Vejam isso no versículo de número 16, aonde eu quero fundamentar esse meu ponto. Diz o seguinte o texto: os escribas dos fariseus, escribas eram um segmento de copistas. Então, boa parte das religiões, elas tinham um grupo daqueles que eram os copistas. Então, por exemplo, levantava um ancião na sinagoga e tinha alguém que era o secretário de atas, que ele ia fazer o registro de tudo o que acontecia e que ele ia fazer o registro também do ensino. Então, esses eram os escribas dos fariseus. Vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, os discípulos de Jesus: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Ao estudar o Evangelho de Marcos, os irmãos hão de observar que a oposição ao nosso Redentor, ela vai crescendo. Ela vai crescendo. Nas mensagens anteriores, nós vimos que a perseguição a Cristo Jesus, ela começou de uma forma velada. Vejam, por gentileza, o versículo 6, Marcos 2:6. Marcos 2:6 diz o seguinte: mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Então, a primeira etapa, ou a primeira fase da oposição ao ministério de Jesus, nasceu no coração dos escribas. Nasceu no coração dos religiosos. Na segunda etapa, agora, esses opositores, eles não se dirigem a Jesus ainda, mas eles se dirigem, no texto que nós acabamos de ler, aos discípulos de Jesus. Eles vão de uma forma sorrateira. Essa oposição, ela age de forma fria e calculista, indo até os discípulos de Jesus e questionando os discípulos de Jesus por que ele come com os publicanos e com os pecadores. Mais à frente, essa oposição ela cresce quando este mesmo grupo ele se dirige ao próprio Senhor Jesus. Veja o versículo 18, Marcos 2:18. Ora, os discípulos de João e os fariseus que estavam jejuando, vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Vejam que agora a oposição ela é declarada. Vejam que agora se dirige diretamente a Jesus. A perseguição ela vai diretamente ao nosso Salvador. Na quarta fase aqui, nós podemos observar, meus amados irmãos, que agora temos uma ameaça. Marcos 2:24. Marcos 2:24 diz o seguinte: advertiram-nos os fariseus, esse aqui presta bem atenção. Cuidado com o que você faz. Esse aqui, que eles se dirigem a Jesus, vem acompanhado de um tom de ameaça. E aí vem a pergunta: porque fazem o que não é lícito aos sábados. E um dos principais pontos que levaram Jesus à morte e ao julgamento foi porque os fariseus afirmavam que Jesus havia quebrado a lei do sábado. E aqui, por último, Marcos 3:6 diz o seguinte: retiraram-se os fariseus e conspiravam logo com os herodianos. Aqui há algo muito interessante para a gente pensar. Os fariseus, eles não se davam bem com os herodianos. Os fariseus, eles eram extremamente moralistas. Eles eram extremamente rigorosos quanto à sua conduta. E para muitos dos fariseus, Herodes era uma grande vergonha. Herodes era um homem imoral. Herodes era um homem indecente. Herodes, ele era um homem promíscuo. E os irmãos provavelmente vão se lembrar que Herodes, ele era o rei da Judéia, ele era o governador da Judéia.
E para muitos fariseus, para muitos religiosos, era uma vergonha para eles, religiosos, ter um governador da província extremamente imoral. Extremamente imoral. Mas aqui é interessante que até aqueles que eram inimigos se unem para conspirar contra Cristo Jesus. Os herodianos, que eram aqueles que serviam a Herodes aqui dentro desse contexto, eles se unem com os fariseus para tirarem a vida de Jesus. Para tirarem a vida de Jesus. Então, a gente pode observar que a oposição ao nosso Redentor, ela vai crescendo à medida em que o Evangelho, ele avança. E em terceiro e último lugar, o que eu quero destacar aqui, eu creio que é o ponto central da mensagem dessa noite, é que Jesus, ele escolhe o mais odiado dos pecadores. Jesus, ele nos surpreende e ele escolhe o mais odiado dos pecadores. Versículo 14 chama a sua atenção, diz o seguinte: quando iam passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria. Ele disse: segue-me. Ele, Levi, se levantou e o seguiu. Jesus, ele poderia escolher qualquer outro homem, para poder fazer parte do seu time de discípulos, do seu grupo de seguidores. Jesus, ele poderia ter escolhido religiosos sábios. Jesus, ele poderia ter escolhido homens ricos de boa índole. Jesus, ele poderia ter escolhido até mesmo entre os fariseus um mestre versado. Mas surpreendentemente, Jesus, ele escolhe para constituir o seu grupo um publicano. E os judeus odiavam os publicanos. E é interessante como algumas coisas que Jesus faz não faz sentido para nós. Algumas escolhas que Jesus teve no seu ministério é de difícil compreender. Como Jesus, que vai pregar para os judeus, escolhe um discípulo que é odiado pelos próprios judeus. É surpreendente as escolhas e as decisões de Jesus aqui. Me permitam rapidamente fazer 7 afirmações sobre os publicanos, para que vocês possam entender quem são esses personagens. Em primeiro lugar, os publicanos, eles eram judeus. Todo publicano, ele era um judeu. Em segundo lugar, esses publicanos, eles eram responsáveis por recolher impostos. Então, em cada província, em cada cidade, existiam tendas que eram lugares para coletoria de impostos. Terceira afirmação: esses publicanos, eles eram escolhidos pelos romanos. Então, os romanos, eles iam e eles escolhiam em cada província da Judéia homens que ficavam responsáveis por colher impostos, por receber impostos. Quarta afirmação: eles eram vistos pelos próprios judeus como traidores da pátria. Um publicano, ele não poderia, por exemplo, entrar em uma sinagoga. Algumas sinagogas permitiam que uma mulher judia, ela se separasse do seu marido judeu, se este se tornasse publicano. Então, a própria sinagoga, a própria congregação, concedia a carta de divórcio a uma mulher se o seu marido houvesse traído a pátria e se tornasse, então, um publicano. Em quinto lugar, o publicano, ele era odiado pela sua própria família. Quando alguém, um judeu, se tornava um publicano, a própria família virava-lhe o rosto, rejeitava aquela pessoa. Os publicanos, eles eram movidos por dinheiro, eram movidos pela ganância. Eles subornavam, boa parte dos publicanos eram ladrões, eles
subornavam as pessoas, eles estavam sempre envolvidos em falcatruas, eram pessoas da pior estirpe dentro da sociedade. E por último, os publicanos, eles eram motivos de riso e de zombaria por todos, não somente os judeus, mas até mesmo os romanos, por exemplo, zombavam dos publicanos, falavam, olha aí os traidores da pátria, eles eram ridicularizados, eles eram escarnecidos por todos, e surpreendentemente, Jesus escolhe um destes, para fazer parte do grupo tão selecionado de 12 homens que foram os seus discípulos. Quais são as lições que nós aprendemos nessa noite? O que nós podemos aprender à luz desses dois episódios, o chamado de Levi e Jesus indo à casa de Levi participar de uma refeição com outros publicanos e pecadores? Eu creio que 3 lições importantes nós podemos tirar aqui. Primeiro, assim como Jesus, a nossa missão, o nosso comissionamento como igreja, como discípulos, é propagar o Evangelho. Mas para propagarmos o Evangelho, para atrairmos pessoas para conhecerem as verdades de Deus, o que eu e você precisamos entender nessa noite, que nós precisamos ser semelhantes a Jesus. Ser como Jesus nós nunca seremos, porque Jesus ele é perfeito, mas nós precisamos copiar o nosso mestre. Lembremos das palavras de Paulo, sede, pois, meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Nós vimos nessa noite que a forma como Jesus era e a forma como Jesus ensinava fazia com que as pessoas conhecessem do Evangelho e fossem atraídas a Deus. E me permita fazer uma pergunta nessa noite, nesse momento nosso de aplicação. Você é uma pessoa que tem atraído outras pessoas ao conhecimento do Evangelho? Ou você é um discípulo de Cristo que, ao invés de atrair, expele as pessoas? Lembremos que Jesus ele era simpático. Jesus ele era atencioso. Jesus ele era amoroso. Jesus era cheio de misericórdia. E se nós queremos ser usados por Deus para a propagação da sua palavra e para a propagação do Evangelho, nós precisamos ser como Jesus. Lembremos da forma como Jesus ele ensinava, e um alerta a nós presbiterianos, que muitas e muitas vezes nós nos gostamos de ver tão enredados em especulações, em pontos tão cheios de conflitos. Jesus ensinava de uma forma tão simples, ele ensinava de uma forma tão clara. Jesus ele não ensinava uma fé especulativa, um evangelho filosófico, mas Jesus ensinava um evangelho prático, um evangelho experiencial, um evangelho de fácil compreensão. Meus amados irmãos, em um tempo de tantas controvérsias teológicas, de tantas disputas e de tantos embates, as pessoas elas estão carentes da simplicidade, da beleza do evangelho, sendo explicado de uma forma muito clara e objetiva às pessoas. Deus chama a mim e a você, para que nós possamos falar do Evangelho de uma forma clara, simples e objetiva. Terceira coisa importante que eu destaco aqui, com uma aplicação para nós, o grande problema da igreja é a falta de incoerência entre o que nós pregamos e a nossa vida. Falamos de um Deus de amor, mas não somos amorosos. Falamos de um Deus de perdão, mas somos vingativos. Falamos de um Deus de misericórdia, mas nós não queremos ter misericórdia com as pessoas, somos intolerantes. Falamos de um Deus de justiça, mas somos injustos em nossos relacionamentos. Portanto, meus amados irmãos, em primeiro lugar, nós aprendemos que se de fato queremos ser usados por Deus para que outras pessoas conheçam do Evangelho, nós precisamos ser como Cristo Jesus. Segunda aplicação, mediante aquilo que nós vimos hoje. Todos aqueles
todos aqueles que querem viver piedosamente, você que quer viver o Evangelho, você que quer ter uma vida cristã autêntica e verdadeira, lembre-se disso, você vai ser perseguido. Não existe vida cristã autêntica sem dor, sem perseguição, sem oposição. Todas as vezes que nós nos levantamos para viver o Evangelho, para pregarmos o Evangelho, para sermos crentes e vivermos de forma piedosa, nós vamos sofrer oposição. Foi assim com Cristo e será com todos os seus discípulos. E por último, lembremos, meus amados irmãos, que Jesus ele veio chamar homens imperfeitos. E o Evangelho ele é restaurador. O Evangelho ele é transformador. Nós vimos a história de Levi, um publicano, e Jesus ele foi atacado pela sua escolha, mas o Senhor ele diz claramente a todos ali que estavam, que a sua missão consistia em chamar não os justos, não os bons, mas os pecadores ao arrependimento. E nós precisamos, meus amados irmãos, sermos conscientes da nossa condição quando chamados por Cristo de pecadores. Nós não fomos escolhidos porque somos bons, porque temos uma boa família ou porque herdamos um berço religioso. Nós não fomos escolhidos por Cristo Jesus por causa das nossas virtudes, mas nós fomos amados por Cristo Jesus apesar de todos os nossos pecados, apesar de todos os nossos erros, apesar de todas as nossas iniquidades. E esse amor que Cristo teve por nós requer uma resposta. Requer uma resposta. Eu chamo a sua atenção para a atitude de Levi. Quando ele ouviu a voz de Cristo Jesus, ele imediatamente, ele respondeu. Quando ele ouviu a voz de Cristo Jesus, ele abandonou o que estava fazendo e provavelmente ali ele tomou prejuízo financeiro. Ele abriu mão dos seus rendimentos para dizer: Senhor, eis-me aqui. E não somente isso. Essa resposta de Levi veio acompanhado do desejo de fazer com que outros pecadores também conhecessem o amor de Deus. Ele abriu a sua casa, ofereceu um banquete, convidando outros pecadores e publicanos. Portanto, meus amados irmãos, nós nessa noite vimos que fomos chamados para pregar o Evangelho e seguindo o exemplo de Cristo Jesus. E precisamos ser conscientes, meus amados irmãos, que sempre enfrentaremos oposição se queremos viver uma vida piedosa. E Deus não nos chamou por causa das nossas virtudes. Deus nos chamou pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. E esse amor tão grande, requer de nós uma resposta, dizer: Senhor, eis-me aqui, usa, Senhor, a minha vida.